Olha, gente, 10h38. A regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativos, proposta pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pode afetar a renda de cerca de 20 mil trabalhadores do segmento aqui no Rio Grande do Norte, segundo o levantamento da Associação de Motoristas de Aplicativo do RN, a AMAP. Aproximadamente 6 mil desses têm a atividade como fonte única de renda. E aí, para a gente entender sobre essa regulamentação, todos os impasses, tudo que isso traz para os motoristas, a gente conversa a partir de agora com o presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do RN, o Evandro Henrique. Evandro, seja muito bem-vindo, bom dia para você, prazer tê-lo conosco aqui, para a gente entender um pouquinho mais e falar sobre esse lado dos próprios motoristas, que é tão importante e que a gente tem tanta coisa para falar, Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Andresa, bom dia, Divan, bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. É um prazer estar aqui com vocês para trazer alguns esclarecimentos que são extremamente necessários, Sim. Para que se entenda melhor sobre toda essa questão. Evandro, o Uber chegou assim, ele chegou de mansinho, como uma opção importante para Sim. o usuário, para o consumidor, que tinha apenas o sistema de táxi, transporte coletivo para a rede ferroviária, que é menos usual. E foi se consolidando, um negócio que deu certo para os consumidores, assim, mais barato, mais ágil, e também para muitas pessoas que também não têm emprego e que usam o seu carro para fazer Uber. E agora, no novo governo, algumas modificações. A matéria já é regulamentada por uma lei, uma lei federal, e depois um decreto trouxe algumas modificações. E agora, como é que vocês estão recebendo esses primeiros anúncios do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Isso. Luiz Marinho, nessas modificações de regulamentação do serviço de Uber no Brasil? Divan, bem interessante você remeter ao início da atividade aqui no Brasil, para a gente entender um pouquinho melhor a filosofia desse serviço de transporte privado de passageiros, A Uber, no início de tudo, a proposta da plataforma era oferecer um serviço de carona compartilhada, remunerada, para pessoas que... A Uber nasceu da ideia de dois camaradas, dois amigos que estavam esperando um táxi, o táxi não vinha e era difícil, não paravam, e eles pensaram, por que a gente não fazer um aplicativo que indique que a gente vai passar por uma determinada rota, com um determinado destino, e pessoas que estejam no caminho peçam uma carona e contribuam um pouco com o combustível para... Se for 50, dá... Exatamente. A ideia era essa. 10 para cada um. A ideia era essa e deu certo. A plataforma cresceu, chegou no Brasil em 2014, no Rio de Janeiro, causou um impacto bem significativo, aquela rejeição dos táxis, etc. e tal, mas caiu no gosto do brasileiro, principalmente pela questão de preço. A gente tem que ser muito claro em relação a isso. Tem a agilidade, tem um certo conforto, que hoje algumas pessoas colocam em dúvida isso, mas fundamentalmente pela questão de preço. E aí outros motivos vieram depois. A baixa oferta de táxis, por exemplo, nas capitais. Natal tem 1.010 concessões de táxis há sabe-se lá quantos anos. Isso não aumenta e não atende a população. No mínimo 40 anos. Isso não atende a população. Aí a coisa pegou de uma forma tal e começou a se transformar numa opção de renda que também era a ideia inicial. Você está em casa, está sem trabalho, tem um carro parado, vamos para a rua, vamos rodar, vamos fazer umas caronas compartilhadas, remuneradas, etc. e tal. E aí isso cresceu e se transformou no que nós temos hoje, esse modelo que é um modelo de negócios, que é fonte de renda para muita gente, Muitos motoristas têm exclusivamente a atividade como sua renda. Sim. Em 2018 nós tivemos uma regulamentação federal da atividade, A Lei 13.640 foi sancionada acho que em março de 2018. A gente participou ativamente da construção dessa lei lá em Brasília, porque no início o projeto de lei ele era bem complicado, ele inviabilizaria totalmente a atividade. Então, assim, tinha características do tipo, o motorista só pode ter um carro cadastrado e esse carro tem que estar no nome do motorista. Então aquela coisa de, eu estou em casa sem fazer nada, vou pegar o carro do meu irmão e vou trabalhar, não poderia acontecer. Os carros teriam que ter placa vermelha, ou seja, passariam a ser uma concessão, uma autorização, uma outorga de um município. Isso seria muito complicado. A Lei 3.640, ela
dá poder de organização e de controle aos municípios. Aos municípios. Os municípios eles têm a exclusividade e a competência de fiscalizar e regulamentar a nível municipal a atividade. Os municípios não fizeram isso ainda? Nosso município fez. Natal né? fez, mas Natal nós temos uma lei que foi sancionada em 2019 e foi uma lei muito bem construída, considerada uma das regulamentações mais modernas do Brasil. Mas, infelizmente, ainda não existe o decreto que regulamenta a lei. Tá? Mas o fato da gente ter conseguido sancionar a lei já nos deu uma certa tranquilidade. Dá mais segurança, aquele né? fantasma, são clandestinos, né? Usavam muito esse termo com a gente. Isso acabou, não existe mais isso, tudo funciona normalmente. Então, assim, essa Lei 13.640, ela consolidou a atividade como transporte individual remunerado, transporte individual privado, transporte remunerado individual privado de passageiros, ou seja, nós não sofremos interferência do Estado no que diz respeito a tarifas, licenças, autorizações, isso não existe. E deixou para os municípios esse braço da regulamentação municipal, onde os municípios têm competência para determinar a idade máxima dos veículos e algumas outras questões relacionadas à segurança, à vistoria de veículos, etc, etc. E nós temos, só que essa regulamentação ela não tratou do trabalho. Né? No que se refere ao motorista, a única coisa que essa regulamentação trouxe foi a obrigatoriedade de ter a CNH com autorização para exercer atividade remunerada e também ser contribuinte da Previdência como contribuinte individual. Individual. Ela ser uma atividade sem patrão. Exatamente. É uma atividade autônoma. Né? Então, a regulamentação da Lei 13.640, ela regula a atividade. Agora, busca-se uma regulamentação para regulamentar o trabalho. Né? E aí, como todo mundo já sabe, o ministro Marinho fez uma declaração infeliz, recentemente, no início da semana passada, né? Onde ele disse que se a Uber achar ruim, se for embora do Brasil, ele coloca os Correios para ter um aplicativo. Veja, a gente entende essa declaração como algo infeliz, como eu falei, mas fundamentalmente porque o ministro ainda não tem as informações, como pouquíssimas pessoas, os burocratas não têm as informações sobre como a atividade funciona. Né? Quando a gente foi para Brasília lá lutar pela regulamentação federal para que ajustasse ela à realidade dos motoristas, a gente se deparou com parlamentares que não sabiam, não tinham votado pela aprovação da Câmara na primeira proposta, a aprovação da lei, do projeto de lei na primeira proposta na Câmara, que era inviável, sem saber nem o que estavam fazendo. E ali a gente foi fazendo um trabalho de convencimento, mostrando como é que a atividade funcionava e conseguimos mudar a opinião de vários parlamentares e revertemos a situação. Pela proposta aí do ministro Luiz Marinho, acho que o senhor vai transportar o pessoal de bicicleta, agora, bicicletinha amarela. A questão o próprio ministro, no início, logo quando ele assumiu, que ele tratou desse assunto, o ministro e o presidente Lula, eles se manifestaram ao dizer que estava fora essa questão da CLT. Eles se manifestaram dessa forma. O Marinho se manifestou claramente, dizendo que ia se regulamentar o trabalho, mas que CLT era uma coisa que estava fora de questão. Ia se buscar uma regulamentação que se adequasse à realidade do serviço. E aí ele deu essa declaração, que foi infeliz, foi muito infeliz, porque a questão não é inviabilizar a Uber ir embora. É que se a gente trouxer o modelo do nosso trabalho para a CLT, inviabiliza a atividade. Uber 99 e qualquer outro aplicativo de menor porte. O Brasil vai perder esse tipo de serviço. Você imagine hoje... Viabiliza. Você imagine hoje... Quantos 4 milhões? 1,5 milhão de motoristas, 1,5 milhão de motoristas cadastrados na Uber. Só aqui no Rio Grande do Norte tem 20 mil. 20 mil cadastrados e aproximadamente 6 mil em atividade. Porque quando a gente diz assim, 20 mil cadastrados, é porque o cara fez uma conta em 2016, rodou, depois parou de rodar, mas ele continua como cadastrado, ele pode ligar o aplicativo. Exatamente, que aí é o grande ponto. A autonomia do motorista tem que ser preservada e a CLT não dará essa autonomia. Por exemplo, tem motoristas que rodam 12, 14 horas por dia. Aí muita gente diz, o motorista tem que trabalhar muito para manter um rendimento adequado. Essas pessoas que rodam 10, 12, 14 horas por dia, se a renda aumentar, se as tarifas aumentarem, ele receber mais por cada viagem, ele vai continuar rodando 10, 12, 14 horas por dia, porque eles querem ganhar mais dinheiro.
Então são pessoas que têm essa característica, têm essa capacidade de trabalhar uma jornada mais longa, né? Hoje, muitos buscam essa jornada realmente para equilibrar os ganhos, que são muito inferiores ao início da atividade. Você imagina que em 2016 a gente recebia muito mais do que recebe hoje, e hoje os custos estão muito mais elevados. Combustível, manutenção, veículos, sim, locação, etc. E tal. Que fez muitos até desistirem também, né, da atividade. Sim, tivemos algumas crises nos últimos 2 anos aí bem sérias. Então, o que a gente busca, na verdade, é um entendimento para que a gente encontre um caminho que preserve a autonomia do motorista, preserve o direito do motorista escolher se ele quer rodar de noite, se ele quer rodar 10 horas por dia, se ele quer rodar o fim de semana. Como eu falei, tem aquele motorista que fez o cadastro em 2016 e nunca mais rodou. Mas na hora que ele ligar o aplicativo, ele pode rodar. Ele pode escolher a plataforma que ele quiser rodar. Aí, quando você vai para o regime CLT, quem vai pagar os seus direitos? A plataforma A, B ou a C, se eu rodo nas 3. Isso vai onerar também o valorzinho da tarifa. Quem vai remunerar o meu veículo? Eu vou ter um salário. E o meu carro? E o meu carro vai ser remunerado em que base? Eu tenho um carro que vale 30 mil, Edvan tem um carro que vale 70 mil. Dele vai ser mais bem remunerado do que o meu? São coisas que não têm a menor possibilidade de se ajustar para dar certo. Existem algumas fantasias, não, se cria uma grande plataforma onde todos os aplicativos vão colocar os dados, e aí quando o camarada rodar por uma, fica registrado que ele rodou tantas horas por uma, tantas... Cara, isso não funciona. É necessário, como eu falei, garantir a autonomia do motorista. E claro, é preciso regulamentar o trabalho para trazer mais alguns direitos, algumas seguranças para o motorista, sem que a sua autonomia seja cerceada, né? Quais seriam essas seguranças? Vamos lá, nós temos hoje a Lei 13.640, muita gente diz assim, o motorista, se sofrer um acidente e precisar se afastar por doença ou coisa do tipo, ele não tem uma segurança previdenciária. Veja, não tem, mas é para ter, porque a Lei 13.640, ela deixa claro que o motorista obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência. Logo após a lei, houve um decreto federal criando a atividade econômica no MEI. Então você pode contribuir como MEI também. Mas o MEI contribui apenas por um salário mínimo. Sim, se você quiser mais, você pode contribuir como contribuinte individual, até o teto, que eu acho que hoje gira em torno de R$7 mil. Só que é muito caro para o motorista fazer isso. O motorista não tem condições. Então existem propostas, por exemplo, e as plataformas já se manifestaram ser favoráveis a isso, para que elas participem dessa contribuição para a Previdência, para melhorar essa contribuição para a Previdência do motorista. Eu já precisei ficar afastado um mês e tive o benefício, o auxílio-doença, porque eu contribuo como MEI. Tive auxílio-doença e tinha um salário mínimo. O Douglas Farias está aqui em algumas sugestões. Precisamos da regulamentação e discutir o preço das tarifas, os banimentos feitos pelas plataformas, o assédio sexual, além da segurança dos profissionais de quem utiliza o serviço. E Reis diz a Lei 13.640 apenas inseriu o transporte individual na Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587 de 2012. Portanto, reconheceu a atividade econômica, mas não reconhece ou cria a profissionalização dos motoristas. Então, a participação dos nossos ouvintes aí, Adriano Sotero, desejo um bom dia para Evandro Henrique e vamos às notícias dos Uber, Adriano Sotero. O Reis, acredito que o Reis que deixou esse comentário, pelo teor do comentário, é um grande entendedor da situação. Ele é um bacharel em Direito, tem mestrado em mobilidade urbana, é lá de São Paulo. Ele é autor do texto de um projeto de lei, o 2061, que trata exatamente da regulamentação da profissão, né? Como ele falou, e eu também mencionei, a 13.640, ela regulamentou a nossa atividade econômica, ela não regulamentou o trabalho, né? Foi isso que ela fez, o papel dela foi regulamentar a atividade. E o que a gente busca realmente hoje é ter um entendimento que possa manter, repito, a autonomia do motorista e o motorista ter mais algumas questões relacionadas à segurança. Algum ouvinte aí também deixou um comentário falando sobre segurança, tarifa, etc. e tal, né? Sim. A segurança, nós precisamos destacar 2 problemas relacionados à segurança. Nós temos a segurança causada, a falta de segurança pública, que é atribuição do Estado, e o Estado não tem capacidade de prover essa segurança para todos os cidadãos, e isso não se aplica exclusivamente aos motoristas por aplicativos, e nem é um privilégio do nosso Estado, isso acontece no Brasil todo. Eu paro aqui na tribuna para esperar um de vocês, e enquanto eu estou esperando, vem um cara e me assalta. Isso aí tem a ver com a segurança pública.
Nós precisamos que as plataformas garantam nossa segurança dentro do veículo em viagem. Como? Não permitindo que um passageiro que vá utilizar seja um bandido. Claro que o cara pode não ser bandido e ali ele cometeu o seu primeiro delito. Tudo pode acontecer. Mas é necessário que a plataforma filtre os cadastros de motoristas, crie barreiras para evitar esses problemas. Por exemplo, quando a gente vai se cadastrar na plataforma, motorista, ele tem que ter certidão de antecedentes criminais, documentação pessoal, documentação do carro. Quando você chama, você vê o nome do motorista, a foto do motorista, a placa do carro, o tipo do carro, a cor do carro, tudo isso você sabe. O passageiro, quando ele se cadastra, ele não precisa mandar um documento com foto, ele não precisa mandar um comprovante de endereço, ele não precisa de uma certidão de antecedentes criminais. Nada disso é necessário. Hoje, mas deveria ser. Veja, o motorista ele não pode nem precisa ter acesso a esses dados. Não pode, porque a Lei Geral de Proteção de Dados garante a segurança desses dados compartilhados. E não é necessário para o motorista ter esses dados. É necessário que ele tenha certeza de que a plataforma fez o trabalho correto e não colocou dentro do carro alguém que possa ameaçar a viagem. Aí pode ter feito uma parceria com os órgãos de segurança, com o CIOSP, com a Secretaria de Segurança para ver essa possibilidade. Enfim, é um pouco complicado porque tem também aí a preservação dos dados pessoais das pessoas. Sim. E tal. Mas, bem, aí é na conversa do diálogo que for possível, né? Mas, Edivan, veja, os meus dados pessoais não são todos enviados para a plataforma e eles não têm mecanismos que garantam essa segurança? Meus dados não são compartilhados por ninguém. A plataforma não compartilha meus dados. A mesma coisa ela vai fazer com o cliente. Simples. Porque no momento que acontecer algum problema, ela tem dados para fornecer para as autoridades de segurança. Se tiver passagem na polícia, tiver não sei o quê, você já dizia e já não pega e dá mais segurança. E se você tem lá um registro de um documento de identificação daquele passageiro, quando houver algum problema, tem ferramentas para fornecer à autoridade policial subsídios para uma investigação. O cara não fica sem saber quem é. Porque aconteceu, eu fui assaltado por uma passageira que fez uma conta fake, usou um nome falso, criou uma conta, me chamou e entrou com o marido, né, o parceiro, e eles me assaltaram durante a viagem. Depois dessa conta, eles jogam fora, não usam mais. Hoje, existem algumas dificuldades, algumas barreiras, principalmente pela Uber e pela 99. Mas, mesmo assim, não existe essa garantia da identificação, da certificação do passageiro. Né? Aquele passageiro certificado, vamos dizer assim, confirmada a sua identidade, seus documentos, uma rede social, algo do tipo. É necessário que a gente tenha isso. Sim. Volto a dizer, o motorista não precisa ter esse acesso, mas é necessário que a empresa garanta que fez o dever de casa. Acaba sendo uma via dupla ali, né, Edivan? A gente quer a segurança como passageiro, mas o motorista também precisa dessa segurança, né? Andresa, quando você entra num carro, pode até acontecer um problema, claro, mas você sabe quem é o motorista, sabe qual é o carro, você tem a placa do carro, você tem uma plataforma para fazer uma reclamação. Quando eu recebo uma chamada de Edivan, se eu não conhecer Edivan, eu não sei se quem entrou no meu carro foi Edivan, foi João, José, Antônio. E que existe também a possibilidade de você solicitar um carro para uma outra pessoa. Sim, aí existe, dentro dos aplicativos hoje tem ferramentas para que o passageiro já avise que quem vai embarcar não é... Não sou eu, né? Você tá longe do local ali que você está solicitando, né, o carro. Olha, uma ferramenta, aí já solicita, né? Uma ferramenta de segurança que a gente já propôs várias vezes aos aplicativos, algumas reivindicações nossas, quando eu digo nossas, eu não estou me restringindo aqui a nossa atividade, a nossa representatividade aqui no Estado, mas nós já tivemos muitos fóruns, muitos workshops com as plataformas e sempre nós levamos sugestões de segurança. Nós conseguimos alterar com o tempo a questão do motorista saber o destino final da viagem antes de aceitar. Então, algumas coisas são aceitas, mas tem uma sugestão de segurança que é muito importante e é tão simples de implantar que até hoje eu não consigo compreender porque as plataformas não acatam. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Quando você abre o seu aplicativo bancário e você passa algum tempo sem fazer uma operação, o que é que acontece? Ele desloga, né? Ele não permite mais que você faça uma operação sem que você novamente faça um login. Digite sua senha, coloque sua digital, coisa do tipo. Se você usou o seu aplicativo há um mês e nunca mais utilizou, se você abrir agora e chamar uma viagem, você vai conseguir chamar uma viagem sem necessariamente fazer nenhum tipo de login. Então, por que não implantar uma chave de segurança, um PIN de segurança, para que você confirme com 4 dígitos a cada chamada que você fizer,
Na hora de fechar a chamada, de efetivar a chamada, confirme seu PIN. E você vai lá e digita 4 dígitos. Qual é o problema disso? Tecnologicamente, nenhum. Do ponto de vista de lhe causar um transtorno, nenhum. Não é nada demais para você fazer isso. Por que essa ferramenta é importante? Porque se você for assaltado e pegarem teu celular e conseguirem entrar no teu celular, e enquanto você não derruba sua conta, não bloqueia seu chip, etc e tal, ele pode chamar um motorista para o aplicativo e cometer um assalto. Pode. Porque ele vai abrir teu aplicativo e teu aplicativo ali, vai estar funcionando. É verdade. Então, assim, essas questões de segurança têm que ser resolvidas. O ouvinte também falou sobre tarifas, e eu falei no início. É necessário que exista um ajuste das tarifas. O motorista hoje ele é muito mal remunerado. O motorista hoje, para rodar e ter uma rentabilidade razoável, ele tem que ter estratégias como aceitar corridas apenas aquelas que são mais rentáveis. Aí isso causa aquele transtorno do passageiro, esperar demais, né? Aí alguns motoristas não têm muito traquejo na hora de escolher, de visualizar o card de chamada. E aí aceita para depois observar como é a viagem e resolve cancelar. Aí cria uma expectativa no passageiro, de repente a viagem é cancelada. E a repetição de cancelamentos cria um padrão que a plataforma entende como prejudicial à atividade e pode gerar o bloqueio, a suspensão da conta do passageiro, né? O banimento da conta do passageiro. A taxa de aceitação, não. Eu não tenho obrigação, como eu também tenho o direito de cancelar. Que fique muito claro. O motorista não é obrigado a fazer as viagens que chegam para ele. Mas ele tem que ter esse discernimento. Então, a aceitação da viagem, quando chega a viagem, você analisa o card, a Uber lhe dá 10 segundos para você raciocinar, a 99 lhe dá 15 segundos. Ali você faz o filtro, se vai aceitar ou não. Se você não aceitar, aquela solicitação vai passar para outro motorista, até que seja aceita. Agora, uma vez que você aceitou, faça. Porque se você cancelar, é claro, você pode sim cancelar, mas a repetição desse... Existem prejuízos, né? Pode trazer prejuízos significativos para o motorista. O Douglas Faria diz uma classe tão importante para o município de Natal, no sentido de locomover pessoas com segurança. Fomos heróis na pandemia, porque levaram médicos, enfermeiros para hospitais, arriscando suas vidas. Fábio Rocha diz, complicado é quando quem pede é Ana e quem embarca é Paulo. Pois é. Júlio César, o grande problema é que os representantes do PT não têm habilidade em trabalhar e quando tentam interferir com quem trabalha só faz besteira. E Reis volta aqui, aí Júnior Araújo dá um depoimento aqui importante. Eu fiz aplicativo por 6 anos. Destes 4 foi carro locado na Localiza, estava inviável, aluguel R$ 2.380 por mês, uma viagem minha, R$ 5,50. Encerrei minhas atividades nesta segunda-feira, dia 13. E o Reis diz, o Estado investir na autonomia do trabalhador valorizaria os trabalhadores que são empregados, porque diminui a massa de desempregados, valorizando a mão de obra disponível. Importante. O Reis sempre tem umas observações muito pontuais e muito importantes. Muito bem. 11h01. Quero te agradecer, Evandro. Acho que a discussão... Só uma pergunta aqui final, com relação se... depois que o ministro falou, houve essa manifestação aí inteira aí dos Uber e tal, tem alguma reunião traçada, organizada? Vamos falar sobre isso, porque como eu falei... está previsto, né? Nós temos que encontrar um meio termo, uma coisa que seja importante para o motorista e para o usuário, né, que são os principais envolvidos, os principais atores nessa relação. Muitas entidades, principalmente a questão mais ligadas a sindicatos, né, porque é o perfil da política do PT, valorizar muito essa questão sindical. O pessoal está sendo ouvido, associações serão ouvidas, talvez ainda esse mês, se não no início de março. E é necessário que esse debate ocorra para que exista entendimento, não só do ministro, como da equipe que o assessora, para saber a real filosofia desse trabalho, a real necessidade dos motoristas, né? Porque a grande maioria dos motoristas, isso nós já temos pesquisas feitas em anos anteriores, que não é a primeira vez que se fala nessa questão de CLT, e a grande maioria não concorda com a CLT. Tá? A grande maioria prefere a autonomia, desde que essa autonomia traga uma boa rentabilidade, né? Que aí você tem como cuidar de alguns aspectos que são necessários para o motorista. Então, garantir a autonomia do motorista e ter mais algumas coisas que tragam segurança e estabilidade são importantes e estão sendo discutidas, serão discutidas. Olha, eu costumo dizer o seguinte,
Não adianta a gente fazer tempestade em copo d'água. Nada disso vai ser resolvido amanhã. Tudo isso vai passar ainda por audiências públicas, discussões, um projeto de lei vai ser elaborado, que vai ter que ser aprovado pelo Congresso. Não é assim, amanhã um ministro resolve que vai ser desse jeito. Acredite, tem motorista que diz, não, quem resolve é o ministro, deputado não resolve nada não. Como assim? Isso vai ter que ser uma lei que o ministro vai propor... não vai resolver isso, né? também com, vai ser um decreto de medida provisória de jeito nenhum. Pois não vai. Tem a vida do usuário, que todo mundo gosta, né? Trouxe um preço bem menor, e tem também 1.500.000 pessoas envolvidas nisso. Estima-se 30 milhões de usuários no Brasil. Estima-se 1,5 milhão. A gente usa esse número de 1,5 milhão porque são motoristas cadastrados na Uber, que é a maior plataforma. Mas aí, se você trouxer para esse número motofretistas, motoentregadores, mototaxistas, né? Porque também vai regular esse pessoal. Tem a questão de regular, que está tudo irregular hoje, né? Tá hoje tudo, o pessoal de moto está... Pois é. E aí, assim, imagine que na hora que trouxer todo esse pessoal para uma discussão só, e vai interferir na vida de muita gente. Não pode ser, mas a intenção do ministro é garantir segurança e direitos ao trabalhador. Mas a gente precisa da atividade. Se não tiver atividade, se inviabilizar a atividade, nós não teremos o trabalho, não teremos a renda. Então não dá para ser assim, de supetão. E teve um comentário aí, me permita, eu não gosto muito de entrar nessa seara política, mas é bom a gente esclarecer algumas coisas. A lei, o projeto de lei 5587, que foi o que iniciou a nossa regulamentação federal que nós temos hoje, ele foi de autoria de um deputado do PT, o deputado Carlos Zaratini, lá de São Paulo. Eu, inclusive, tive um embate muito grande com ele lá no Congresso, quando o substitutivo foi votado no Senado e foi aprovado e mudou a lei dele. E eu fiz uma indagação a ele durante esse nosso debate se era verdade que o projeto de lei dele foi construído dentro do Sindicato dos Taxistas de Guarulhos. Sim. Porque a gente sabia disso, mas ninguém falava. E aí ele na hora gaguejou, mas aí, e o que é que tem? Bom, o que é que tem? Você criar um projeto de lei que vai regulamentar uma atividade dentro de um sindicato, de uma atividade que em tese é adversária da outra, qual é a lógica disso? As coisas têm que ser definidas por nós, que somos da atividade, né? E aí ele conseguiu aprovar a lei na Câmara, a lei foi para o Senado, foi modificada no Senado e volta para a Câmara. E aí lá ele tentou aprovar o projeto original. E graças a um deputado também do PT, que assim, eu tenho muito orgulho de dizer que é nosso conterrâneo, Vicentinho de Acari. Lá de Acari, nós conversamos com o Vicentinho, que tinha votado a favor do projeto de lei dele na primeira vez, que foi um que disse, Evandro, realmente eu não tinha muito conhecimento de como era a atividade de vocês. E a gente convenceu a ele que aquilo que foi aprovado no início na Câmara não atendia a nossa necessidade, mas que o substitutivo do Senado estava ok. E aí eu disse, já que você está convencido, eu vou lhe pedir uma coisa, eu não quero apenas o seu voto, eu quero que você vá para a tribuna e defenda. E ele fez isso. E nessa ida dele à tribuna, ele causou meio que um racha no PT, e muita gente que queria votar com a gente, mas estava naquela história do compromisso com Zaratini, não sei o que e tal, aí o pessoal foi cedendo, e graças a isso a gente conseguiu reverter. Então foi o PT que criou um projeto ruim, foi um PT que salvou. Então assim, essa questão, o PT é isso, o PT é aquilo, volto a dizer, não quero entrar nessa seara, mas não é o momento da gente aqui... eu só vou conversar com esquerda, eu só vou conversar com direita, extremos não resolvem nada, a gente sabe disso. Até porque é tanta contradição, né? O que o Caba diz na campanha já não Exatamente. Agora é fazer um trabalho com todos os partidos. Com todos os partidos, todos os parlamentares, trazer... Os parlamentares todos também usam Uber, né? Também, claro que usam. E assim, teve o julgamento de uma DPF lá no Supremo Tribunal Federal em 2019, onde o voto do ministro Lewandowski foi algo assim que, me desculpe o termo, mas eu vou usar, causou orgasmos em muita gente, porque o cara, ele defendeu o aplicativo de uma forma muito contundente, se referindo às experiências pessoais. Como usuário. Cara, isso é muito bom. Eu chamo um aplicativo, eu vejo quem vai ser o motorista, qual vai ser o carro, o cara para na minha porta, eu entro no carro, ele me leva para o destino. Quando termina, eu posso avaliar se foi bom, se foi ruim, posso mandar uma mensagem para a Uber, posso fazer uma reclamação. Isso é muito bom. Ele fez um voto assim que foi muito importante, foi quando estabeleceu a tese de que os municípios, em suas regulamentações,
não podem restringir nem impedir a atividade. Porque muitos motoristas, muitos municípios, aqui o nosso projeto de lei original, que foi de autoria do ex-vereador Sandro Pimentel, ele tinha um critério de limitar um motorista para cada 1.000 habitantes. Então você imagina que nós teríamos hoje, no máximo, 900 motoristas aqui. Olha só, não funcionaria, né? Aí fica complicado, né, Vamos Evandro? atribuir essa colocação do ministro como início de governo, né, sem muito desconhecimento, tal, falou, tal, né, porque botar os correios para transportar a gente, só se for naquele tempo que botar um nas costas do outro e sair assim. Pois é, e é bom que se diga também o seguinte, ter uma plataforma consolidada, funcional, como a Uber tem, como a 99 tem, não é uma coisa fácil. Ah, mas vamos botar um aplicativo local. Esses aplicativos locais que surgem, plataformas que são compradas e você coloca sua logomarca, coloca seu nome, faz uma plataforma personalizada, quando você tem 1.000 usuários, ela começa a bugar, ela não funciona. Você imagina que nesse momento no Brasil, a Uber está monitorando milhões de passageiros, milhões de motoristas, sabendo a localização de vários milhões de carros espalhados, e aí de repente a Andresa aqui dentro da tribuna faz um chamado, ela identifica aquele chamado, procura o carro mais próximo, indica. Isso numa fração de segundos, isso acontece. Não é uma coisa simples. É uma logística realmente não bem é uma plataforma pesada, simples. né? E funcionar Sim. simultaneamente com milhões de usuários. Não é uma verdade. coisa simples. Né? Evandro, acho que a gente ainda tem muito que conversar esse ano. Provavelmente a gente vai se encontrar bastante aqui, Edivan Martins. Estou à disposição. Eu tenho esse viés de buscar ser didático. Me desculpem até se eu falei muito, mas é porque a gente precisa explicar as coisas com muita clareza para que não restem dúvidas. Né? Muitas pessoas estão no escuro. Ah, porque o ministro disse isso, eita, acabou. Não é assim que a coisa funciona. E o nosso programa que tem uma audiência muito grande aí entre o pessoal dos aplicativos, hoje deu uma estourada aqui. Aproveitar e mandar um abraço aí para todo mundo, né, que está na escuta aqui do nosso programa. Tá fazendo eco aí nas ruas de Natal. Coisa boa. Bom que nossos parceiros estão ouvindo e eu espero que eles compreendam essa situação atual e não se desesperem, tenham paciência. Eu sempre digo isso. Vai dar certo, vai dar sempre certo. Eu sou um cara otimista por natureza. Evandro Henrique, presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo aqui do Rio Grande do Norte, muito obrigada mais uma vez. 11 horas, 11 minutinhos, vamos para o nosso intervalo.